hoje estou eu por aqui, Edicleia. Irei comandar aí o jornal, mas hoje uma causa assim muito importante, por isso estamos aqui. Eu já estendo meu abraço aí a todos os nossos ouvintes que acompanham a programação da Reserva FM e agora, nesse momento aí, o jornal, né? Que todos os dias vem ao ar com o João Lopes. Só que hoje é a Edicleia que está por aqui e uma data muito importante, uma data muito especial, que já já a gente vai falar para você, a gente vai trazer para você muitas informações, você já já vai saber aí o tema, sendo dia 25 de novembro 2022. O meu abraço, o meu bom dia para o pessoal que estão acompanhando a programação aqui no centro da nossa cidade. Já recebi meu bom dia, estamos ligados. Obrigadão aí a sintonia, o pessoal de todos os bairros, o pessoal que acompanha a programação também pelo interior, aí no interior, os nossos ouvintes internautas, que são muitos e muitos que acompanham, né? Estamos juntinhos. E como eu disse para você aí, sendo uma data especial, você sabe que dia é hoje? Sabe? Não? Então, vou passar para você. Dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E está sendo apresentado hoje, a partir aí deste exato momento. Eu tenho convite especial aí para me chamar e vai dar um bom dia, que é a vice-prefeita aqui da nossa cidade, a Ana Maria Pachal, que o meu bom dia muito especial para você, Ana Maria. Bom dia, Edicleia, bom dia a todos que estão nos acompanhando através da rádio Reserva FM. É uma alegria estar aqui, né? E já agradeço de antemão, antes de tudo, a rádio que hoje nos cedeu esse espaço para nós estarmos trabalhando mesmo sobre esse assunto, que infelizmente é algo que atinge diretamente as nossas famílias. Não estou sozinha e, Edicleia, eu queria já, antes de nós prosseguirmos, comunicar, avisar as pessoas que nós estamos, além de estar pelas ondas da rádio, pela rádio, essa live está sendo transmitida através da página do Facebook da Prefeitura e também da Procuradoria da Mulher aqui do nosso município de Reserva. Então todos estão convidados, além de participar, também compartilhar esse link, porque o assunto é de extrema importância. Bom dia a todos. E também temos aqui a visita no estúdio da Rádio Reserva FM, a vereadora Sueli Justino, que também vai dar o seu bom dia, né, Sueli? Com certeza, Seja estamos aqui. bem-vinda. Obrigada, Edicleia, é uma alegria muito grande estar aqui pela Rádio Reserva FM, nesse dia muito importante, onde nós precisamos abordar esse tema, como a nossa vice-prefeita disse, tão presente na realidade dos cidadãos reservenses e também de toda a sociedade, não digo só da nossa cidade, mas acredito que de todas as cidades do Brasil, do Paraná. E a gente está aqui hoje para discorrer sobre um tema que foi dedicado esse dia, 25 de novembro, o tema da não violência contra a mulher. Então é uma alegria muito grande estar aqui como vereadora, também como procuradora da mulher, para debater esse tema. E temos hoje pessoa importantíssima para falar desse tema conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, olha, temos aí muitas informações para você que acompanha, está aí juntinho na programação. E também, né, a vice-prefeita Ana Maria, a vereadora Sueli Justino, no estúdio da Rádio Reserva FM. Também eu tenho o prazer de chamar, nesse exato momento, para dar um bom dia muito especial também, a delegada, que é a doutora Sandra, da Delegacia Polícia Civil da nossa cidade. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, uma honra estar com vocês aqui nesse dia, né, tão representativo aí, que nós temos
muito que falar aí em violência doméstica, né, e forma de prevenir esse tipo de violência. E me sinto muito lisonjeada. Eu gostaria de agradecer aqui o convite à vice-prefeita e também à Sueli, que são duas pessoas que estão bem ativas e à frente aí no combate à violência doméstica. Então, doutora, a partir de agora é com vocês que vão dominar aí, trazer informação e debater também qualquer dúvida que surge aí da população, principalmente hoje as mulheres, né? Então, é com vocês. Quero agradecer, né, mais uma vez a presença da doutora Sandra, que para nós é uma honra também, enquanto mulheres, ter uma mulher à frente da nossa delegacia, né, da Polícia Civil aqui do município. Desde o momento que você chegou ao município, para nós assim foi uma alegria, porque estamos iniciando, né, desde essa gestão, um trabalho intenso em favor das mulheres. E falar de mulheres também atinge também a situação e a realidade de toda uma família, né? E hoje nós viemos e pedimos esse espaço num horário tão importante para o nosso município, onde a família para ouvir as notícias, né? Talvez alguns estão impactados até mesmo com o tema, doutora, porque hoje nós viemos mesmo para conversar um pouquinho mais sobre a realidade, a nossa realidade do município de Reserva, referente à violência contra a mulher, a violência que é gerada dentro das nossas famílias. Então, é uma conversa, né? A gente quer debater, até mesmo se você tem alguma pergunta, você pode estar enviando para a rádio. Nós temos aqui os contatos da rádio. Eu já passo para você. Tem o WhatsApp da rádio, é 998 27 8309. Porque nós queremos interagir com você. Talvez você tenha alguma dúvida, nós vamos falar sobre os tipos de violência, o índice de violência no nosso município, o que fazer quando passamos por isso. A live de hoje, esse programa de hoje aqui na Rádio Reserva FM, é com esse intuito de nós estarmos trazendo, né, a realidade. E para que a gente possa também, através de um diagnóstico, de aquilo que a gente pode ter de informação, combater esse mal, né? Porque nós somos todos seres humanos e todos nós precisamos ser tratados com dignidade. Doutora, né, Sueli, é uma honra, Edicleia, mais uma vez, estamos aqui com o Alan, nos ajudando nessa transmissão. Doutora Sandra, muito obrigada mesmo pela tua parceria. E sabemos que com a tua presença à frente desta delegacia, as coisas são mais fáceis também para nós mulheres. Seja bem-vinda. E eu gostaria, de primeira mão, que, assim, num resumo, quais são os tipos de violência? Né? O que se entende por violência contra a mulher? Uhum. Bom, primeiramente, nós temos aqui, né, eu já iniciei a minha fala agradecendo a Sueli, a vice-prefeita. Nós temos uma frente aqui da prefeitura, né, vice-prefeita, muito atuante. Desde que eu cheguei aqui, eu estou 1 ano e meio em Reserva. Nós tivemos crimes muito complexos aqui, envolvendo feminicídio, situações bem tristes aí que o município vivenciou. Então, a gente sabe o quanto que é importante essa luta, e estar aqui hoje, tratando desse tema, trazendo essas informações, vem ajudar, né, que essas mulheres tenham conhecimento do que elas podem fazer, dos seus direitos, e também nos ajudem nesse combate à violência doméstica. Então vamos lá, quais são os tipos de violência, né? A Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, ela traz ali 5 tipos de violência. As pessoas acham que precisa realmente a violência física, que precisa apanhar, a mulher acha que tem que apanhar, ou levar um soco, ou levar um chute para ir na delegacia. Isso não é necessário, isso já é uma situação muito avançada de violência doméstica. Nós temos na lei 5 tipos de violência, que uma delas apenas é a violência física. Nós temos ali, além da física, a violência psicológica, a violência moral, sexual e patrimonial. Então, rapidamente vamos falar delas, né? A violência física, quando exige ali a agressão. A violência psicológica é quando causa um dano emocional, né? A mulher, ela baixa sua autoestima, é aquele agressor que fica falando que ela não vale nada, que ela não presta,
que ela não vai conseguir ser ninguém sem ele, que fica todo dia xingando a mulher, menosprezando a sua condição de mulher. Então isso vai causando sim um abalo emocional e isso é uma violência psicológica. Também temos a violência moral. O que seria essa violência moral? Quando o companheiro ali fica acusando ela de traição, ou seja, fica acusando a mulher de coisas que não ocorreram, abalando a sua moral, né, perante terceiros inclusive. Quando aquele ex-namorado divulga uma foto que ela passou para ele seminua ou nua quando eles estavam tendo um relacionamento, então eles terminam, como forma de vingança, ele divulga essa foto, e isso é uma violência moral. Você veja, ele não agrediu ela, ele não xingou, ele passou a foto dela como forma de vingança. Já é um crime, né? E vai ser apurado por inquérito, ele pode até ser preso por isso. Violência sexual, né? A mulher não é porque é casada que ela é obrigada a manter relação sexual quando o companheiro quiser. Tem que ter a vontade dela também, é um comum acordo do casal. Então, se a partir do momento ela é obrigada a manter relação sexual, ou se ele interfere nos métodos contraceptivos, proíbe ela de tomar anticoncepcional, ou não usa camisinha, ou outros métodos contraceptivos sem a vontade dela, caracteriza a violência sexual. E por fim a patrimonial, que é muito comum, né? A mulher às vezes trabalha ou tem uma renda informal de vender alguma coisa e o marido se apropria daquele dinheiro alegando que ele é o cabeça da família, que ele quem tem que administrar tudo, contra a vontade da mulher, né? E limita ela na aquisição do que ela pode comprar, ou tira dela algum patrimônio, um celular, alguma coisa que fica com ele, é um crime patrimonial. Então nós temos vários crimes que podem caracterizar violência doméstica e não apenas a física, que é o que comumente nós vemos por aí. Diante desse fato do que é definido, né, em cada tipo de violência, dá a entender assim, doutor, e talvez a Sueli aqui, todas nós podemos conversar sobre isso, que às vezes numa relação, né, quando eu caso com alguém, né, quando eu estou casando com alguém, aquela pessoa ela não está me tendo como uma ajuda, como uma parceira, mas ela me vê como uma propriedade dela, né? E por isso ela quer exercer esse poder, né, de persuadir ela a fazer algumas coisas e controlar toda a sua vida. E a gente vê muito disso aqui no nosso município. Sim, nós vemos muito, né? Eu fiz até um levantamento aqui rapidamente dos números, né? Hoje na delegacia nós temos 40% dos procedimentos que são instaurados se refere à violência doméstica. Ou seja, é quase metade dos nossos procedimentos, né? 40%. Então quer dizer que os demais são roubos, furto, tráfico de drogas, crimes que nós conhecemos aí na região, que a gente vê noticiado o tempo todo. Porém, 40% são de violência doméstica. Então, o número é muito alto. Aí, o que leva a essa violência doméstica? São várias causas, né? Mas essa que você mencionou, do companheiro, do esposo ou do namorado, tratar a mulher como sua propriedade, é uma causa bastante comum, né? O que nós sugerimos ali, né? Quando a pessoa está no início do relacionamento, ela já percebe como ela está sendo tratada e ela tem que se posicionar naquele início, né? Para não deixar realmente, não permitir que seja tratada como um objeto. Ela é uma mulher e tem que ser respeitada como tal, né? Ela vai ser companheira, veio na vida do seu companheiro para agregar, para trazer carinho, felicidade, todas as coisas boas que o relacionamento deve trazer. E não para ser tratada como objeto, e não para ser desrespeitada, e posteriormente xingada, agredida e incorrer nesses 5 tipos de violência que mencionamos. E como fazer, doutora Sandra? Eu vou chamar assim, né? Eu estou só pedindo para o Alan virar um pouquinho a câmera, né? Para a gente pegar também, para que vocês possam estar conhecendo a doutora Sandra, né? Que tem essa... Atrás do microfone. Por isso que nós estamos aqui fazendo alguns gestos. Aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, né? Vão aí comentando com a gente, se precisar alguns ajustes, nos ajude, porque o tema é importante
e nós queremos mesmo, né, que todos participem. Se você tiver alguma pergunta, então entre em contato conosco através do Facebook, não, através do WhatsApp 998-27-8309. Nós estamos aqui nos ajustes, né, e logo nós vamos ajeitando. Doutora Sandra, né, aqui o que eu faço? Vamos supor que tenha muitas mulheres nos ouvindo agora, né, tem muitos homens nos ouvindo, e eu até percebo assim que eu tô com os meus 50 anos, né, e eu percebo que tem mulheres mais velhas que eu que vêm de uma situação onde era pregado isso, era vivenciado dentro dos seus lares que o homem, ele detinha todo um poder, né? Eu sou cristã e a gente vê que nem a Bíblia fala que o homem ele tem que ter a mulher, mandar nela, ter ela como uma escrava, uma serviçal dentro do lar, né? Mas a gente vem de uma cultura que muitos homens ainda tratam as mulheres assim. E quando o que se fazer? Eu penso que, de repente, eu já até vou dar uma ideia, agora nós, de repente, muitas mulheres que estão nos ouvindo podem agora sair correndo para ir pedir socorro para você lá na delegacia. Mas diante daquilo que nós estamos partilhando nesta live, né? Talvez era interessante a gente rever também a postura, né? Os homens que nos ouvem, eu agradeço, né, pela coragem, porque tem muitos que ainda não querem falar sobre, né? Mas aqueles que se abrem, aqueles que estão dispostos a uma mudança, uma transformação para benefício do seu próprio casamento, do seu lar, da sua família, né? O que fazer de primeira mão? Eu penso que, de repente, uma boa conversa. Mas quando essa conversa não resolver, quando eu não consigo sentar com meu esposo e falar assim, olha, isso não está sendo legal, isso não está me construindo como mulher, como esposa, como mãe, o que fazer? Certo. O que fazer nessa situação? Bom, primeiro, como a gente tem um público aí feminino e masculino, né, eu acho muito importante falar para ambos, né, tanto para o homem quanto para a mulher. Nós vamos falar um pouquinho hoje da lei, que a Lei Maria da Penha, ela veio realmente para coibir e prevenir a violência doméstica, visando a proteção da mulher. A lei é específica para a mulher. Mas nós vamos falar também um pouquinho dos direitos do homem, porque para ter essa harmonia, né, afinal de contas é o ser humano que está aqui, e vamos falar não só dos direitos desse homem, numa caso de violência doméstica, porque o homem também pode ser a vítima, né? A mulher, o maior número, com certeza, hoje o nosso recado é para elas. Mas pode acontecer também uma situação do homem que nós vamos deixar informado aqui para a população. O segundo ponto que eu queria falar, você mencionou, né, que já na faixa de 50 anos, nunca viu isso, né, lá atrás, escrito em lugar nenhum. Hoje nós atendemos, Ana, o público é incrível assim, não existe faixa etária. Eu atendo adolescentes de 16 anos que estão sofrendo violência doméstica gravíssima. E que elas vão porque o familiar levou a mãe, vê e leva para a delegacia, porque a adolescente, ela acha que aquilo é sinal de paixão. Então, aí que nós já estamos vendo uma cultura errada. Veja, a pessoa ter um ciúme, uma posse a ponto de agredir, de xingar, de desrespeitar a sua namorada, a sua mulher, não é sinal de amor. Né? Então nós temos uma cultura, eu vejo isso adolescente, a gente pergunta, mas o que aconteceu? Elas assim até com uma dificuldade de responder, porque não quero abrir procedimento, eu não quero que ele se responda criminalmente, porque eu sei que ele fez isso hoje, porque ele ficou nervoso, porque ele viu uma foto minha. Não tem justificativa, não tem justificativa para agressão. Então nós temos que começar a mudar a mentalidade aí. Tolerância zero para agressão, tolerância zero para desrespeito. Então, a partir do momento que nós, mulheres, colocamos esse limite, os homens vão começar a respeitar. Vai demorar um pouco, porque é uma coisa cultural. Os homens, eles têm as mulheres muito como objetos, mas a nossa passividade de permitir e, de certa forma, achar que aquele ciúme é um fato isolado, acaba fazendo com que essa situação vá se agravando, né? Então, o que deve ser feito? Primeiro, mudança de postura da mulher, seja qual a idade for, seja o tempo de relacionamento que tiver. Tá num casamento de 20, 30 anos, sempre viveu aquilo,
mas começa a mudar um pouquinho o seu comportamento até ir assimilando para a pessoa, para o marido falar, opa, alguma coisa está diferente aí. Ele vai achar ruim porque é um abusador, às vezes é uma pessoa agressiva de muitos anos, mas a partir do momento que ela, opa, eu não aceito mais que você me xingue todos os dias. Ah, vai cozinhar, vai esquentar as panelas, sua burra. Poxa, por que você tá me chamando de burra? O almoço tá pronto, eu já vou servir. Coisa assim, o que ela deixava em silêncio começa a mudar um padrão, ainda que mínimo. Então vai mudando para você ir colocando o limite. Passou dessa situação que não existe mais diálogo, a pessoa realmente está sendo agredida, está recebendo xingamentos todos os dias, e que ela vê que o agressor não vai mais mudar, aí procura ajuda. Que tipo de ajuda? Primeira porta pode ser a delegacia, sim, pode ser a delegacia. Nós vamos orientá-la, não é porque a pessoa foi na delegacia que nós já vamos prender o seu companheiro, não. A delegacia está lá também para prestar esclarecimentos. Nós podemos registrar um boletim, nós podemos ou só orientá-la, né? Eu tenho muitos casos de mulheres que só querem medida protetiva, não querem instaurar procedimento nenhum, nós já vamos falar a diferença de um e de outro. Então, ela que busque ajuda. Aqui no município de Reserva nós temos a Procuradoria da Mulher, né, atualmente, que está aqui a Sueli como vereadora e como representante da Procuradoria, que também dá essa assistência, presta essas informações. Nós estamos aqui já ganhando corpo nessa rede de proteção da mulher, com a delegacia, com a Procuradoria. Então, existem portas para essa mulher bater e pedir ajuda, ainda que essa ajuda seja uma informação, uma conversa, para que ela se situe e saiba quais são os direitos que ela pode recorrer, ainda que ela não queira ver o companheiro preso ou coisa do gênero. Doutora Sandra, eu ouvindo a senhora falar, eu ficava aqui pensando, existe a possibilidade de estar acontecendo algumas atitudes do próprio parceiro, ou esposo, seja lá quem for, ou até mesmo de algum familiar, porque a violência doméstica acho que não acontece só entre marido e mulher, mas no geral ali, no contexto familiar. Pode acontecer da pessoa nem se dar conta que aquilo que ela faz com a outra pessoa é violência, tanto da parte de quem agride e de quem está sendo agredido. Pode acontecer da pessoa achar que aquilo não é uma agressão, não é algo comum do dia a dia que acontece em toda a família. Pode acontecer esse sentimento? Sim, sem dúvida. E na maioria dos casos acontece, né? Tirando aí os casos extremos de feminicídio, mas essas violências que eu mencionei, que são violências de certa forma velada, né? Violência psicológica, violência moral, violência sexual. Muitas vezes o parceiro ele acha, porque está casado, que a mulher é obrigada sim. Inclusive a violência sexual, às vezes a mulher não quer um determinado tipo de relação sexual, às vezes um pouco mais agressiva, que a pessoa às vezes por ter ingerido bebida alcoólica queira naquele momento, mas ele acha que ele está no seu direito de marido. Então às vezes ele não tem essa noção, né? Por isso da importância da gente estar debatendo aqui hoje, não só nessa oportunidade, como sempre estar debatendo, para trazer essa informação, né? Para trazer essa informação, porque isso é falta de conhecimento. A partir do momento que a pessoa começa a ter conhecimento, poxa, isso aí é errado, mas eu fiz isso também. E você começa a se colocar ali, opa, isso aí eu não sabia que era errado. Né? A gente vê isso não só em violência doméstica, a gente vê isso numa outra causa que eu sou muito sensível aqui, que eu vou só trazer para dar exemplo, que é a causa de proteção animal. A gente vê muitos maus tratos animais que a pessoa, não, o cachorro é meu, eu faço o que eu quero. Né? Então, assim, maus tratos, a questão desses grupos vulneráveis, com criança e adolescente também, né? Também grupo de vulneráveis, com idosos também. Então, é questão de estarmos trazendo informações para mostrar o conhecimento a ele realmente de que o que é certo e o que é errado. Então, doutora, quantas vezes a gente, numa conversa com uma mulher, a gente ouve situações ali que a senhora elencou dos tipos de violência. Ela fala assim, olha, eu sou uma mulher direita, eu nunca traí meu marido e ele vive me chamando de vagabunda, ele vive apontando que eu tenho outra pessoa, porque às vezes, acredito que pela situação, a esposa às vezes se nega algum ato com o marido e ele acaba
jogando para cima dela palavras que vai ferindo, que vai machucando. Então isso é considerado sim violência doméstica. Sim, é violência doméstica. É claro, né? Se é um relacionamento saudável e isso acontece de forma muito isolada, se resolve na conversa do casal. Nós estamos falando que violência doméstica mesmo, a questão reiterada, né? A mulher vai vivenciando aquilo todos os dias a ponto de ficar abalada emocionalmente, perder a autoestima, realmente começar a acreditar naqueles xingamentos são verdadeiros, né? Começa a controlar a roupa que ela usa. Eu não vou usar essa roupa porque ele me chama de vagabundo, ele acha que eu tô traindo ele, então eu vou começar a mudar até o seu perfil, né? As suas características. Isso vai desencadeando, é como se fosse uma bola de neve, né? Ao tempo aquilo vai aumentando e pode chegar no limite aí de um final trágico. Então temos que ter esse acompanhamento e não deixar chegar nesse ponto. Eu sempre me pergunto, tá, mas qual que é o momento certo para a mulher pedir ajuda? O momento certo já é desde da primeira briga. Mas vai pedir já a prisão? Não, aí também não. Vai pedir informação. Será que isso é violência? Aí a gente vai informar, olha, isso é violência. Ele te xingou, mas calma, resolve, conversa. Eu conversei, piorou. Na semana seguinte ele viu que eu vim pedir ajuda e ficou pior, agora está mais agressivo. Então nós vamos graduando ali as medidas que podem ser adotadas. Poxa, se está piorando, vamos registrar um boletim de ocorrência, vamos pedir uma medida protetiva? O que é medida protetiva? Acho que é o momento adequado de falar. A medida protetiva, ela é uma medida, né, como o nome diz, muito eficaz. Ela hoje, inclusive, eu estava numa reunião com o promotor de justiça aqui, o Dr. Samuel, aqui do município. Nós estávamos conversando justamente isso, como a medida protetiva é eficaz. Ela é mais eficaz do que eu instaurar o procedimento, do que a ação penal e lá na frente o cidadão ser preso. O que é a medida protetiva? Ela é uma medida autônoma, simplesmente a vítima, a mulher, faz um requerimento explicando que está numa situação de risco, está sendo ameaçada, está sendo xingada e ela quer se afastar do agressor. Então ela vai lá, faz esse pedido é encaminhado ao judiciário em 48 horas e o juiz, sem ouvir ninguém, apenas a palavra da vítima, ela não precisa de advogado nem nada, ela só faz um requerimento lá na delegacia. O juiz defere e o agressor então é intimado para que obedeça aquelas determinações. Quais determinações? As que a mulher pedir. Pode ser afastamento do lar, se moram juntos. Se não moram juntos, pode ser que ele pare de mandar mensagem, pare de ligar, pare de ir atrás dela. Não entre em contato com familiares dela para incomodar. Por qual período? O período que o juiz determinar. Pode ser 90 dias, pode ser 6 meses, período da medida. A medida foi cumprida, realmente a pessoa ali, o autor, recebeu e ficou na dele, não foi mais atrás da vítima, a medida é arquivada e não existe mais procedimento criminal. A pessoa não vai responder criminalmente e ser presa. Essa é a medida protetiva, um procedimento simples, apenas assim, de que um terceiro, no caso representando o Estado, o juiz, fala para o agressor ou para o autor, olha, fica na sua, deixa a poeira baixar e lá na frente, se vocês tiverem condições, conversa novamente ou se separa de vez. Agora, se a vítima realmente, além da medida protetiva, eu quero além da medida que ele realmente fique proibido de entrar em contato comigo, eu quero também que ele responda criminalmente. Eu quero ver ele respondendo com audiência, com juiz, que ele se justifique e seja até condenado, se for o caso. Aí ela representa. O que significa representar? Ela autoriza a polícia a instaurar um inquérito policial. Aí sim, eu vou chamar ele, eu vou chamar as testemunhas que eventualmente presenciaram os fatos e vou encaminhar isso para o Ministério Público, que poderá aí oferecer denúncia, né, e iniciar uma ação penal. Aí sim vai entrar uma situação criminal. Então, deixar bem claro que são duas situações distintas. A medida protetiva é uma coisa, o inquérito policial é outra. E a mulher pode somente pedir a medida e deixar de instaurar o inquérito se ela não tiver essa pretensão, ou se tiver aquele coração apertado de que eu não quero que ele seja preso naquele momento. Não tem problema, vamos só pedir a medida, porque aí já é suficiente para sanar ali aquela situação. Denúncia.
automaticamente é emitida a medida protetiva ou precisa solicitar? São duas situações distintas. Então, se ela sofreu agressão e já teve condução até a delegacia, foi feito um flagrante ou mesmo instauração de um inquérito, é uma coisa. Para ela ter a medida, ela tem que solicitar expressamente. São duas situações distintas. Então, não é automática a medida protetiva. Ela sempre vai ter que fazer o requerimento. Diante do número, terceira questão, diante do número de feminicídios que ocorreram em 2020 e 2021 e esse ano, qual a sua sugestão para reduzir esses eventos? Certo. Bom, eu tenho a felicidade, né, de dizer assim que dos últimos anos nós, apesar do aumento de violência doméstica, nós tivemos uma redução no número de mortes. Tivemos fatalidades aqui muito tristes aqui em Reserva, porém houve uma diminuição. Em 2020, para vocês terem ideia, o número total de homicídios na cidade, incluindo feminicídios e homicídios, eram 22. 22 pessoas morreram aqui no município em 2020. 2021, ou seja, o ano passado, reduziu pela metade, caiu para 11, né? Sendo que só de feminicídio foram 2. Foram 2 mulheres que morreram no ano passado. E esse ano, apenas uma mulher morreu, né? Óbvio, não é o número ideal porque nós queremos esse número 0. Porque mas é uma família inteira destruída. Não é uma mulher que morreu, é uma família inteira destruída. É a família dela e a família dele, porque o agressor, a família também sofre, né, com aquele desfecho. E todas tanto sofrem que, além das mulheres morrerem, os autores desses feminicídios, aqui especificamente de Reserva, cometeram suicídio em seguida. Então, são situações absurdamente trágicas para todos os familiares envolvidos, né? O que melhoraria, o que levaria a 0? Que essas mulheres realmente levassem as situações para o conhecimento da polícia, para que fossem tomadas medidas. Esse caso do feminicídio que ocorreu esse ano aqui, por exemplo, em Reserva, não havia nenhum boletim de ocorrência registrado. Nós não sabemos se foi um fato isolado, mas pelo histórico familiar ele parece que ele já apresentava um comportamento bastante ciumento já há um bom tempo. Só que a mulher achou, talvez nunca buscou informação, achava talvez que aquilo fosse até normal, né? Mas é isso, por isso que a gente, a levar informação, né? Familiares também ficarem atentos. Às vezes o familiar vê aquela situação, mas não vou, briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Essa frase não existe mais, né? Essa frase é uma frase do passado, muito distante. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. E salva vidas. E salva vidas. Porque antigamente e culturalmente, os vizinhos estão brigando ali, não vamos se meter. Mas hoje não, aquela pessoa pode morrer. E hoje existe inclusive legislação, e tem lei de condomínio, por exemplo, de quem mora em prédio, já existe lei que os vizinhos que escutarem gritos e brigas são obrigados a chamar a polícia, sob pena de serem multados, inclusive, de serem responsabilizados. Então, para vocês verem como a nossa cultura está mudando. Hoje nós temos obrigação de interferir. Claro, eu não vou lá e me meter. O cara tá com uma arma brigando com a mulher, eu não vou me meter no meio lá. Isso não vai causar segurança nenhuma, pode até piorar a situação. Mas eu vou ligar para a polícia, e comunicar, olha, tá tendo uma gritaria aqui, esse casal briga constantemente, para que a polícia vá até lá verificar, né? E só terminando para responder a pergunta da Ana, o que pode ser feito? Buscar ajuda, por quê? A medida protetiva, como a gente falou, ela é um bom viés aí, uma boa sugestão, porque uma das que está na Lei Maria da Penha lá, uma das medidas protetivas é justamente o encaminhamento do agressor para um tratamento psicossocial, né? Para um tratamento psicológico, porque não adianta a gente dar todo o respaldo para a mulher e não tratar aquele agressor, porque ele vai deixar dessa e vai entrar num novo relacionamento e vai incorrer na mesma agressão, porque às vezes é um problema já enraizado psicológico que deve ser tratado. Então, também é uma medida aí, tratar não só a mulher, mas o agressor, né, que já tem esse viés mais violento. Quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, nesse sentido, doutora, porque eu ficava aqui pensando. Exatamente isso. A gente tem conversado sobre isso, que às vezes a pessoa sai de uma vítima, mas ela vai se relacionar com outra vítima, e se ela não for trabalhada,
talvez ela nem percebe que é uma pessoa agressiva, que está causando tanto mal. Então, eu gostaria de saber se existe esse trabalho de forma gratuita, onde que a pessoa encontra esse trabalho de terapia, seja lá o que for, para recuperação do agressor. Bom, tanto do agressor quanto da vítima, né? Existe também um acompanhamento psicossocial da vítima, tá? Para a mulher, que é a que mais precisa aí nessa situação também, né? Aí depende muito da rede de proteção do município, dos órgãos que integram essa rede de proteção. Trabalho da prefeitura, a delegacia é uma porta de entrada apenas da rede de proteção, mas tem que ter um acompanhamento da assistente social, da Procuradoria da Mulher, como vocês têm aqui. E a Lei Maria da Penha, ela fala da prioridade absoluta desses atendimentos no caso de violência doméstica, de forma inclusive gratuita. Né? Inclusive, para fazer divórcio, para fazer separação, dissolução de união estável, está na lei, que deve ser feito até por um defensor público. Para isso, vai depender ali de uma determinação judicial que ela pode fazer, né, esse requerimento perante o judiciário. Eu penso assim, que nós trazendo esse assunto, né, em pauta, conversarmos sobre isso também, em que sentido e o porquê é tão importante para nós. Porque nós não podemos, né, nos conformar com situações de mulheres ainda aceitando ser agredidas. Lógico, a nossa vontade é que o agressor, e eu me vim aqui enquanto a Sueli falava, né, que às vezes a violência já, por ver um pai agredindo a mãe, né, mas também às vezes os filhos, a partir de uma idade, começam a agredir aquela mulher, ou as irmãs, e aquilo vai se replicando, né? Quando aquele filho for casar, ele vai ter a mesma atitude que presenciou na sua família até então. Então, eu penso assim que a conversa aqui é também no intuito também de gerar um incômodo no coração daquele que se vê como uma pessoa agressiva. E já foi falado, né, de buscar um recurso, de repente uma terapia, buscar ajuda, conversar, pensar melhor, tentar mudar. Porque a gente não quer famílias desfeitas, mas nós queremos famílias, sim, que o convívio ali é harmonioso. Não que nós não tenhamos problemas, né? Nós temos. Eu sou casada, tenho filhos, eu tenho um esposo, e nem sempre as coisas estão lá, né, bem. Às vezes um está mais preocupado, mas isso nunca pode me levar a ser agredida. Nem ele a mim, me agredindo, mas nem eu a ele, né? Então eu penso assim, se você se vê como uma pessoa vítima, procure ajuda, né? Procure ajuda. E se você se sente assim, impulsivo e até agressivo, reveja os teus conceitos. Não é possível que você se sinta tranquilo em permanecer desta forma. E geralmente a gente agride aquelas pessoas que estão mais próximas, né? O agressor, eu acredito que não sai batendo no estranho ou vai lá, ele vem e despeja toda a sua ira, toda a sua preocupação, aquelas frustrações em cima daquele que é mais frágil e às vezes daquele que mais lhe ajuda. Então eu penso que o programa hoje nos faz refletir desta forma. Nós já estamos quase aí nos minutinhos finais do programa. Eu quero agradecer mais uma vez, mas eu acho que nós poderíamos fechar o assunto, né? De repente faltou alguma coisa. A Sueli tem mais uma pergunta. Alguns reclamaram que não estava vendo a Sueli, ela está escondidinha. Mas eu estou aqui, gente, pode ficar tranquilo. Eu gostaria de mencionar aqui também que na Procuradoria da Mulher eu não estou sozinha, né? Eu tenho mais duas mulheres que fazem parte da Procuradoria comigo, que é a Enedina Trelinski e também a doutora Luísa, né, que são servidoras da Câmara. Então, a gente está à disposição, como a doutora Sandra disse, até mesmo para fazer uma orientação, né? Você que precisar, procura a gente, vai ser uma alegria muito grande receber. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta agora meio atípica. Existe medida protetiva para homem também? Excelente pergunta, Sueli. Existe, porém não na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi uma lei, inclusive é uma das leis mais eficazes do mundo, segundo a ONU. Inclusive ela foi uma das 3 leis mais
eficazes mesmo, mais elogiadas pela ONU, o que acontece é que a Lei Maria da Penha, às vezes, não tem todos os instrumentos que a lei menciona, né? Porque depende do município, depende do estado, depende da União, para implementar. Então, essa Lei Maria da Penha, ela foi feita para o grupo vulnerável de mulheres. Então, o homem, ele não vai poder alegar a Lei Maria da Penha. Então, essa facilidade de você pedir medida protetiva, de você já agilizar os procedimentos como são agilizados no crime de violência doméstica, para o homem não vai ter. Por quê? Porque a mulher é mais vulnerável, não é uma questão de desigualdade injusta, tá? É que realmente, estatisticamente, é muito maior o número de mulheres que sofrem violência doméstica do que o homem. Agora, aqueles homens que são vítimas de violência doméstica, que tem uma mulher, às vezes, abusiva e agressiva, quando inverte esse papel, ele tem as medidas pela legislação tradicional, pelo Código Penal. Então, ele vai ter que contratar um advogado, diferente da mulher que nem precisa de advogado, ele sim vai ter que ter um advogado para ajuizar um pedido de medida protetiva para ele, que daí vai ser pelo Código Penal, mas o resultado final vai ser o mesmo, ele vai conseguir também provimento e vai ter essa medida também. Obrigada. Mais alguma pergunta? Na verdade, gente, o assunto é bem amplo, né? Mas como o tempo já vai aqui acabando, então acredito que a gente precisa marcar mais vezes, doutora. Sim. Né? Eu gostaria só de finalizar, como a gente vê essa conversa, falou muito em medida, só para nós deixarmos cientes as mulheres e homens e tudo, para não banalizar também esse instituto tão importante. Então, quando fala da facilidade de pedir uma medida, não é para qualquer discussão, fatos isolados ou aborrecimentos que qualquer casal tenha, que a pessoa vá na delegacia e realmente demande toda a máquina estatal por uma coisa que eles podem resolver. Nós, da polícia, tratamos com crimes. Então, realmente, a partir do momento que ela está sofrendo uma ameaça, que existe um crime ali, aí sim ela procura a polícia. Porque nós temos muitas situações, discussão por causa da guarda de filhos, discussão porque estão separando e não estão concordando com a divisão patrimonial e vão resolver na polícia. Isso não é caso de polícia. Isso é questão civil, questão familiar, que deve ser conversado com o casal ou, no máximo, aí, entrado com ações na esfera civil. Nós, da polícia, estamos com crime, então não podemos banalizar esse instituto que é tão importante e pode proteger e salvar vidas. Muito bom. Gente, encerrando então o programa, quero agradecer, Edicleia, né, na tua pessoa, através de você, toda a rádio Reserva FM, ao João Lopes, que cedeu hoje o programa, o Jornal do Meio-Dia, para nós estarmos falando em defesa das nossas mulheres. Vamos aprender a conversar, gente. A doutora Sandra falou isso, né? Nós precisamos retornar ao diálogo. Precisamos aprender a contar o que nós sentimos. E quando a gente percebe que isso não resolve, aí sim. Mas não se cale, não se conforme por estar vivendo desse jeito. Não foi para isso e não é desse jeito, né, que nós precisamos viver. Que nós possamos, de fato, encontrar, né, a harmonia dentro do lar. Quando nós nos unimos a uma pessoa, a gente acredita que foi por amor, né? Então, tem que ser pelo amor até o fim. O amor sabe perdoar, o amor sabe também relevar algumas coisas e aceitar que as pessoas têm limitações. Mas não pode ser algo que escravize, que torne o outro um objeto. Então, a nossa intenção maior é que você que sofre por isso, passa por essas situações, busque ajuda, né? E resolva, tente, o marido, ou aquele que agride também, tente resolver os seus problemas. Doutora Sandra, muito obrigado, muito obrigado. Assim como a Sueli falava, é um assunto que, infelizmente, é triste de nós falarmos sobre ele, mas é uma realidade que acontece. E a gente, enquanto mulheres, né, na política, nós também precisamos, né, todas nós, estender as mãos e tentar amenizar esse problema. E não só amenizar. A nossa intenção é que ele não exista mais. E não queira você, né, que isso persista também dentro da tua casa. Mais uma colocação aqui. Eu fiquei muito feliz, né, com os dados que a doutora Sandra trouxe. Assim, doutora, acredito que esse pouquinho que a gente tem feito tem trazido resultado. Então, deixo aqui também
muitas vezes você pode ser, aí você sendo uma pessoa que você diz, mas não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes você pode ser esse instrumento dessa mudança, orientando, até às vezes conversando com uma pessoa dizendo assim, procura ajuda. Então eu acredito que num trabalho em conjunto, cada um faz a sua parte, essa ferida tão grande do coração da nossa sociedade pode ser curada desde que todos se deem as mãos e a gente trabalhe junto para o sistema dos filhos. Exatamente. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, mesmo que ela seja mínima, que a gente não deixe de fazer. Sem dúvida. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição aí de vocês, né? Não só para trazer essa informação, mas para a gente fazer esse trabalho em equipe que a gente vem desenvolvendo aqui. Bom, obrigada. Obrigada, Edicleia. Deus te abençoe. Alan, obrigado também. Deus abençoe. Vento super